Notícias de última hora nesta noite. Algo absolutamente extraordinário acaba de acontecer no coração de Washington, D.C., e pode estar abalando os próprios alicerces da governança dos Estados Unidos. Nas últimas horas, uma onda de renúncias de alto escalão varreu a Casa Branca. Funcionários-chave abandonaram seus cargos em um movimento coordenado e sem precedentes, em aberto desafio ao presidente Donald Trump, que se recusa categoricamente a deixar o cargo, apesar da crescente pressão política e jurídica. Isso não é apenas mais um episódio na já turbulenta trajetória do segundo mandato de Trump. O que estamos vendo agora é um colapso institucional em tempo real, uma ruptura total. E ela ameaça empurrar o país para um cenário de instabilidade nunca antes visto na história moderna americana. O epicentro dessa crise envolve um grupo de altos funcionários da Casa Branca, incluindo membros centrais do gabinete e conselheiros estratégicos, que apresentaram suas renúncias em massa poucas horas atrás. O alvo é inequívoco: o presidente Trump. A gota d'água foi sua recusa direta em cumprir uma decisão da Suprema Corte emitida nesta manhã, que o obriga a abrir mão de determinados privilégios executivos relacionados a investigações em andamento sobre interferência eleitoral e o manuseio indevido de documentos confidenciais ligados a campanhas anteriores. Segundo múltiplas fontes próximas à administração, a decisão coletiva de renunciar foi tomada a portas fechadas durante uma reunião de emergência realizada tarde da noite na sala de crise da Casa Branca, literalmente minutos antes da informação vir a público. E é importante deixar isso claro: não estamos falando de assessores de segundo escalão. Estamos falando de figuras de peso institucional: o chefe de gabinete, o assessor de segurança nacional e vários subsecretários de departamentos críticos, incluindo Defesa e Segurança Nacional. As cartas de renúncia começaram a vazar quase imediatamente para os principais veículos de imprensa, e o conteúdo dessas cartas é devastador. Elas citam diferenças irreconciliáveis com a recusa do presidente em respeitar o Estado de Direito. Mais do que isso, expressam o temor explícito de que permanecer nos cargos os transformaria em cúmplices de violações constitucionais. Uma das cartas mais contundentes, atribuída ao procurador-geral interino, afirma textualmente que o desafio do presidente não apenas coloca em risco a segurança nacional, como corrói as próprias instituições que juramos proteger. Isso não é um procedimento administrativo rotineiro. Não é um conflito político comum. Esse tipo de renúncia em massa só acontece quando a confiança na liderança do poder executivo entra em colapso absoluto. É o momento em que a discordância deixa de ser política e se torna institucional. O comportamento desses funcionários indica que a paciência se esgotou até mesmo entre aqueles que, por anos, navegaram pelas águas turbulentas da administração Trump, tentando conciliar, amortecer impactos e preservar estabilidade. Agora, a estratégia mudou. Em vez de acomodação, passaram à imposição de limites legais. Informações que circulam dentro do chamado Beltway indicam que essa saída coordenada vinha sendo planejada ao longo da última semana, após repetidas tentativas frustradas de convencer o presidente a rever sua postura. E há mais: o incêndio se espalha para dentro do próprio Partido Republicano. Antigos aliados de Trump já não o defendem com o mesmo vigor observado em crises anteriores. O silêncio de figuras centrais, como o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, e o presidente da Câmara, Mike Johnson, é ensurdecedor. Ambos limitaram-se a declarações lacônicas de sem comentários. Uma resposta que, neste contexto, diz tudo.
Nos bastidores, as reações entre líderes republicanos têm sido descritas como pânico puro. Há uma corrida silenciosa para controle de danos, um esforço calculado para se distanciar das consequências do que muitos já veem como uma implosão inevitável. A lealdade pública, que por anos foi a marca registrada do domínio de Trump sobre o partido, está sendo substituída por ambiguidade cautelosa. Aparições conjuntas estão sendo canceladas. Endossos desapareceram. E figuras antes inseparáveis do presidente agora evitam qualquer associação direta. O significado político é cristalino. Eles veem o que está por vir. Uma implosão que pode custar caro ao Partido Republicano nas próximas eleições de meio de mandato e, possivelmente, redefinir sua identidade por uma geração inteira. Um senador republicano, falando anonimamente fora do microfone, resumiu a situação de forma brutal. Chegamos a um ponto em que sobreviver significa cortar laços, não dobrar a aposta. Essa frase marca um ponto de inflexão. Os mesmos atores que um dia se beneficiaram da onda populista agora priorizam autopreservação acima de qualquer lealdade pessoal. E à medida que a noite avança, a cascata de consequências legais e institucionais já foi acionada. Essa renúncia em massa já começou a acionar mecanismos automáticos previstos nos protocolos federais. Entre eles, a possibilidade de procedimentos por desacato judicial contra o próprio presidente, caso ele continue se recusando a cumprir ordens da Suprema Corte. E os cenários, agora em discussão, não são teóricos. Fontes jurídicas afirmam que, se Trump mantiver a postura de confronto direto com o judiciário, os desdobramentos podem incluir desde a emissão de ordens de comparecimento forçado até medidas extremas, como mandados de prisão por desacato. Há, inclusive, discussões preliminares sobre a invocação da 25ª emenda por membros remanescentes do gabinete. Embora, com tantas cadeiras agora vagas, esse caminho esteja repleto de obstáculos práticos e jurídicos. Mesmo assim, o simples fato de essa hipótese estar sendo considerada já indica o nível da crise. O congelamento de ativos, bloqueio de contas executivas e restrições financeiras ligadas a investigações federais também entram no radar, caso o embate se intensifique. O país caminha para um confronto constitucional como jamais foi visto. Cada movimento agora força o próximo. Nada acontece isoladamente. A decisão da Suprema Corte, reafirmada hoje após a rejeição de um recurso, determina a entrega imediata de documentos. A recusa do presidente desencadeou uma reação em cadeia. O Congresso convocou uma sessão de emergência para amanhã. Democratas pressionam abertamente pela abertura de artigos de impeachment. E, de forma inédita, alguns republicanos já sinalizam disposição para considerar processos de destituição. Nos bastidores, as instituições estão se movendo com uma velocidade incomum, e isso sugere uma leitura compartilhada. A resistência de Trump está se enfraquecendo sob o peso da pressão legal e do isolamento político. A fase atual da estratégia institucional parece clara: conter a crise, isolar o presidente de suas redes tradicionais de apoio, limitar danos às funções essenciais do governo e, sobretudo, evitar qualquer escalada descontrolada. O objetivo não é apenas jurídico, é narrativo. Controlar a história, impedir ações desesperadas, evitar uma tentativa de tomada de poder ou um colapso funcional do Estado. Fixar posições antes que a situação escape completamente do controle. Mas esta fase de escalada está apenas começando. Declarações públicas desafiadoras do próprio Trump são esperadas a qualquer momento. Assessores indicam que ele pode recorrer a uma postagem noturna em sua rede social, ou até a uma coletiva improvisada no Jardim das Rosas. O tom esperado?
ataques, acusações de traição, denúncias de Estado profundo, críticas às cortes aparelhadas. Enquanto isso, sua equipe jurídica já prepara pedidos de emergência, buscando suspensões e revisões da decisão judicial. Contra-ordens às agências federais também são uma possibilidade concreta, o que colocaria à prova a lealdade de funcionários públicos de carreira. E a reação internacional já começou. Aliados tradicionais, como Reino Unido e Canadá, expressaram preocupação com a estabilidade institucional dos Estados Unidos. Outros governos monitoram a situação em silêncio, avaliando riscos. A luta pelo poder deixou o campo político, agora ela se desloca para o campo da execução. Das palavras para os mecanismos, da retórica para a ação. O presidente da Câmara convocou reunião extraordinária do Comitê de Regras para avaliar tramitação acelerada de artigos de impeachment baseados em obstrução e abuso de poder. Mesmo que a condenação no Senado ainda seja incerta, a simples abertura formal do processo aumentaria o isolamento institucional do presidente. Cada decisão agora gera automaticamente a próxima. A ordem judicial exige notificação ao Congresso. A notificação obriga ação de comitês. A ação de comitês gera audiências. As audiências geram depoimentos. A máquina institucional entrou em movimento e ela não desacelera facilmente. Especialistas constitucionais alertam. Se Trump tentar demitir em massa funcionários interinos, isso pode disparar imediatamente discussões sobre a 25ª emenda entre os membros restantes do gabinete. Os números são apertados, mas a possibilidade existe. Nos bastidores, o nível de coordenação aumentou drasticamente. Altos oficiais militares informaram líderes do Congresso sobre protocolos de continuidade de governo. A mensagem foi inequívoca. A cadeia de comando precisa permanecer intacta, independentemente da turbulência política. O FBI elevou discretamente a proteção de ex-funcionários que renunciaram. O motivo? Risco de ameaças vindas de grupos extremistas ainda alinhados com Trump. A velocidade dessa coordenação entre agências revela algo importante. Há uma convicção institucional crescente de que a posição do presidente se tornou insustentável e que o isolamento está produzindo efeito. A estratégia atual combina 3 pilares: contenção, isolamento, limitação de danos. Contenção, para impedir propagação do caos. Isolamento, para cortar canais de poder. Limitação, para preservar operações do governo. Embaixadores estrangeiros receberam briefings de emergência, garantindo que funções essenciais permanecem operacionais. O objetivo central é evitar qualquer ruptura dramática. Fuga jurídica, fuga física, fortificação interna, declaração de exceção. Ao mesmo tempo, autoridades buscam consolidar deserções através de garantias de proteção legal e institucional. Um assessor descreveu a operação assim: é uma intervenção cirúrgica para remover o risco sem derrubar o sistema. À medida que a crise entra em um novo estágio, a atenção do mundo inteiro se volta para Washington com uma mistura de preocupação, incredulidade e cálculo estratégico. Os mercados financeiros reagiram imediatamente ao aumento da incerteza institucional. As bolsas europeias abriram em queda acentuada. Mercados asiáticos fecharam sob forte volatilidade. Os futuros de Nova York indicam oscilações bruscas, refletindo medo de instabilidade política prolongada nos Estados Unidos. E quando acontece, os efeitos reverberam por anos. No plano diplomático, o efeito dominó também já começou. A sede da OTAN emitiu comunicado incomum, expressando preocupação com possíveis efeitos sobre cooperação estratégica. Governos aliados evitam críticas públicas duras, mas internamente
aceleram planos de contingência. O Reino Unido aconselhou discretamente seus cidadãos em Washington a evitarem áreas de manifestação. O Canadá convocou reunião de gabinete para avaliar implicações de segurança de fronteira, em caso de instabilidade civil. Parceiros da Ásia-Pacífico iniciaram contatos bilaterais paralelos com outras potências regionais, como seguro estratégico. O dano reputacional internacional já é tema de debate. O sistema institucional americano, por décadas apresentado como modelo, agora está sob escrutínio global intenso. Veículos estatais de países rivais exploram o caos narrativo. Editorialistas estrangeiros descrevem o momento como teste estrutural de governabilidade. Alguns regimes autoritários usam a crise para questionar a legitimidade do modelo democrático liberal. Mesmo aliados tradicionais começam a recalibrar postura diplomática. França e Alemanha aumentaram exercícios militares conjuntos, citando incerteza estratégica. Governos da América Latina adiaram visitas oficiais de alto nível. Parceiros do Oriente Médio redirecionam negociações para diplomatas de carreira, evitando nomeações políticas temporárias. O risco de isolamento diplomático cresce se a crise se prolongar. No plano econômico, o temor é de choque secundário. Analistas alertam que impasse prolongado pode levar à revisão de nota de crédito soberano, algo considerado seriamente pela última vez durante a crise do teto da dívida, em 2011. Dentro dos Estados Unidos, o centro de gravidade do conflito mudou completamente. Não é mais apenas narrativa política. Agora é execução institucional. A luta deixou de ser retórica. Virou mecânica de poder. O círculo interno do presidente encolheu drasticamente. Restam poucos assessores ultraleais e membros da família. A operação política virou bunker defensivo. O desafio público continua, mas com alcance reduzido. Publicações recentes nas redes acusando traidores, rinos e juízes corruptos tiveram engajamento menor que o habitual. Analistas de mídia digital observam queda de amplificação orgânica, sinal possível de fadiga ou fragmentação de base. No campo jurídico, a estratégia defensiva virou avalanche processual. Pedidos de emergência chegam aos tribunais. Suspensões, medidas cautelares, tentativas de impedimento de juízes, pedidos de revisão urgente. Mas decisões têm sido rápidas e, predominantemente, negativas. Cortes inferiores citam obrigação de cumprimento imediato da ordem superior. Contraordens internas também começaram a aparecer. Orientações da presidência para ignorar intimações do Congresso foram rejeitadas por funcionários de carreira. A justificativa é simples: responsabilidade pessoal legal. Nenhum servidor quer assumir risco criminal individual. Instituições globais também se reposicionam. O FMI colocou as projeções econômicas americanas sob revisão especial. Consultas informais ocorreram no Conselho de Segurança da ONU sobre estabilidade da maior economia do mundo. Protocolos de segurança diplomática foram reforçados em regiões sensíveis. Embaixadas americanas elevaram níveis de prontidão. Aliados do Indo-Pacífico fortalecem canais alternativos de coordenação estratégica. O cenário agora converge para um conjunto limitado de desfechos possíveis: execução judicial forçada, destituição institucional, sucessão emergencial, ou impasse prolongado com erosão gradual de autoridade. A execução parece cada vez mais provável em termos processuais, mas o risco de ruptura ainda existe. Se setores leais tentarem resistência, ou se agências federais sofrerem divisão interna. Isso configuraria crise de governança sem precedentes modernos. Especialistas descrevem o momento como teste final dos freios e contrapesos.
não é apenas sobre um presidente. É sobre o sistema suportar pressão máxima. A velocidade dos acontecimentos reduziu a margem de erro. Cada hora importa, cada decisão altera o caminho seguinte. A crise agora é dinâmica, autoacelerada e estrutural. À medida que a segunda noite dessa crise histórica cai sobre Washington, a cidade parece suspensa entre dois mundos: o funcionamento normal do governo e um ponto de ruptura institucional. A Casa Branca permanece iluminada, mas estranhamente imóvel, sem movimentação habitual de comboios, sem a rotina visível de turnos cerimoniais, apenas sombras ocasionais atrás dos vidros blindados. Fontes descrevem o ambiente interno como tenso, reduzido, fechado. O círculo de decisão encolheu ao mínimo. Do lado de fora, a multidão cresce. Agora são milhares. Grupos distintos ocupam áreas diferentes. De um lado, manifestantes exigindo cumprimento imediato das decisões judiciais e transferência de poder. Do outro, apoiadores ainda leais acusando instituições de conspiração e ruptura democrática. Até o momento, os confrontos foram limitados, mas as linhas de contenção policial ficaram mais densas. Barreiras adicionais foram erguidas. Unidades de resposta rápida permanecem posicionadas. O clima é de expectativa nervosa, como a pausa antes de uma tempestade. Especialistas em segurança descrevem a situação como volátil, mas controlada, por enquanto. Mas todos concordam em algo. O ponto de inflexão se aproxima. Isso já deixou de ser uma história sobre uma única liderança. Virou um teste estrutural do sistema. A pergunta central agora não é apenas política, é constitucional, é institucional, é histórica. Os mecanismos de freios e contrapesos, criados séculos atrás, conseguem funcionar quando o próprio chefe do executivo rejeita o resultado legal? Todos os vetores da crise convergem: renúncias, rebelião partidária, pressão judicial, execução processual, isolamento político, alarme internacional, reação de mercados, reposicionamento militar, preparação de sucessão. Tudo aponta para a decisão inevitável. Os cenários agora se estreitaram drasticamente. Analistas trabalham com 3 caminhos principais. Primeiro cenário: execução legal direta, oficiais federais cumprindo ordens judiciais, intimações convertidas em custódia coercitiva se houver descumprimento, entrada institucional autorizada em instalações executivas. Tudo sob protocolos de continuidade de governo. Segundo cenário, transição institucional emergencial. Autoridades remanescentes acionando mecanismos de sucessão. Transferência de poder sob contestação política. Disputa narrativa intensa, mas execução administrativa funcional. Terceiro cenário, impasse prolongado. Sem execução imediata. Sem saída voluntária, com erosão contínua de autoridade. Governo funcionando parcialmente. Sistema operando em modo de exceção. Esse terceiro cenário é considerado o mais perigoso, porque corrói confiança lentamente. E sistemas institucionais dependem de legitimidade percebida. Sem legitimidade, até estruturas formais enfraquecem. O fator crítico agora é comportamento das instituições intermediárias: Serviço Civil, Comando Militar, agências federais, Judiciário Inferior, governos estaduais. Até agora, o padrão observado é de alinhamento institucional com decisões judiciais. Isso reduz risco de fratura vertical, mas não elimina risco de turbulência. A cadeia de comando militar, segundo fontes do Congresso, foi reafirmada como constitucional, não pessoal. Isso é decisivo, porque evita a personalização de autoridade armada. Nos bastidores, planejadores de continuidade trabalham com cenários de 24, 48 e 72 horas. Cada janela temporal tem protocolos diferentes.
Cada atraso muda a matriz de risco. Cada movimento desencadeia outro. É um sistema de gatilhos encadeados. A crise agora é mecânica, autopropulsiva, baseada em regras e não em discursos. E isso é o que a torna tão grave. Porque não depende mais de retórica, depende de execução. O mundo observa, mercados observam, aliados observam, adversários observam e, principalmente, a história observa. Porque momentos assim não são apenas eventos políticos, são capítulos constitucionais, pontos de teste, momentos em que sistemas provam, ou não, sua resiliência. O que acontece nas próximas horas pode redefinir limites do poder executivo, força do controle judicial, papel da lealdade partidária, valor da responsabilidade institucional e o significado real de Estado de Direito. Não importa o lado político, não importa a preferência ideológica. Este é um momento de arquitetura institucional, de teste de fundação. Se os mecanismos funcionarem, o sistema se fortalece. Se falharem, o precedente muda tudo. E precedentes institucionais moldam décadas, talvez gerações. Por isso, este não é apenas mais um escândalo, não é apenas mais uma crise. É um teste estrutural de governança. E ele está acontecendo, agora, em tempo real. Fique atento aos próximos desdobramentos, porque a próxima decisão pode ser a que muda tudo.